Levanta as mãos para o Pai. Sinta a presença de Deus neste lugar e declare quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Senhor, os seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos de Deus. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Oh, aleluia. Glória. Pra sempre. Amém. Como um lindo coral, como um lindo coral. Forte. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, aleluia. Sejam cheios da presença de Deus. Comece a glorificar bem forte. Diga santo, santo, santo. Diga digno de louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. A presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus se manifesta neste lugar. Oh, aquele que fala em línguas, comece a falar em línguas. Aquele que ainda não foi batizado, receba o Espírito Santo. Cheira lá da Síria, canta lá da cheira lá manaias. Sejam cheios, cheios, cheios. Dá lugar para o Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. Vai pegando lá na galeria. Ó, vai pegando lá na galeria. Cheio, cheios da presença de Deus. Você está cheio, 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 cheio. Cheios, cheios, cheire lá da Síria, canta lá da cheira lá manaias. Aleluia, aleluia. O Deus Pai já está aqui, Deus Filho já está aqui, o Espírito Santo de Deus já se manifesta neste lugar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos nos preparar agora para iniciar uma das mais poderosas correntes da história da nossa igreja, o quarto de guerra. A Bíblia diz que a chave para tudo é a oração. E neste momento nós vamos nos levantar como um exército de oração, no quarto de guerra. Porque Jesus disse lá em Mateus 6,6 o seguinte, ó: diante das suas batalhas, Jesus disse assim, ó: entra no teu quarto de guerra, fecha a porta e ore ao Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, e Ele que vem em secreto te dará a vitória, e só os vitoriosos. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Assenta no seu lugar dando glória, dando aleluia. Não permita que nada venha tirar essa atmosfera de glória.
Desliga seu celular. Apaga sua mente lá de fora. Você está aqui, na presença de Deus. E Ele vai se manifestar na sua vida. Hoje nós estamos iniciando a poderosa corrente quarto de guerra. E o templo dos anjos vai ser transformado no quarto de guerra. Porque é no quarto de guerra que Deus se manifesta curando. É no quarto de guerra que Deus se manifesta ressuscitando. É no quarto de guerra que Deus se manifesta derrubando muralhas. É no quarto de guerra que Deus ressuscita mortos. É no quarto de guerra que Ele vai liberar a sua vitória. É no quarto de guerra. Aleluia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nós estamos numa preparação há dias, há semanas para esse momento. E essa atmosfera de glória, essa presença de Deus que você está sentindo, ela não vai ficar só aqui não. Ela vai para onde você ir. Se você pisar na sua casa, ela vai se transformar em quarto de guerra. Se você pisar no seu trabalho, vai transformar em quarto de guerra. Quando você chegar no ônibus, ele vai transformar em quarto de guerra. Quando você entrar no Uber, vai entrar um guerreiro do quarto de guerra. Oh, meu Deus. Senta no seu lugar. Jesus disse: diante das suas batalhas, entra no teu quarto de guerra. Feche a porta e ore ao Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, e Ele que vem em secreto te dará vitória. Por que Jesus declarou isso em Mateus 6,6? Porque Ele sabe que no mundo havereis aflições, porque a gente enfrentaria lutas, a gente enfrentaria batalhas, mas a arma para isso é a oração. E aonde essa oração tem que ser feita? Dentro do seu quarto de guerra. Quando você fecha a porta do seu quarto de guerra, você fala com o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde uma batalha, e Ele vai te dar vitória no seu quarto de guerra. Por isso essa corrente maravilhosa, quarto de guerra. As escrituras sagradas, ela está recheada de homens e mulheres que resolveram problemas, guerras, pelejas, tempestades, cova de leões, vales da sombra da morte, dentro de um quarto de guerra. E durante toda essa corrente nós vamos revelar mistérios, segredos, enigmas do que você fazer dentro do seu quarto de guerra. Hoje particularmente nós vamos falar do quarto de guerra do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, conta que o profeta Eliseu estava na cidade de Sunem, e quando ele estava lá, a mulher sunamita, ela percebeu que ele precisava de um lugar para ficar, e ela junto com seu marido decide construir um quarto de guerra. Eles constroem o quê? Quarto de guerra, e ela oferta esse quarto de guerra para o profeta Eliseu. Esse quarto de guerra do profeta Eliseu era tão forte, era tão poderoso, que era dentro do quarto de guerra que Deus revelava para ele os segredos, as armas que o outro exército estava lutando contra o exército de Israel. Ali Deus falava com Eliseu, ali Deus ressuscitou morto, ali Deus operou milagres e maravilhas que nem foram revelados nas escrituras sagradas, mas aquele quarto de guerra, ele foi uma chave de virada na história da vida do profeta Eliseu. E no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do 1 ao 8, vai revelar o que essa mulher coloca dentro desse quarto. E é algo que nos chama a atenção, porque a Bíblia faz questão de identificar 4 itens, 4 mobílias, mas são 4 mistérios revelados dentro do quarto de guerra do profeta Eliseu. Repita comigo: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Mais uma vez para você decorar e não perder essa visão: cama, mesa, cadeira e candeeiro. Vamos mergulhar nesse mistério de hoje. Ela constrói um quarto e coloca esses 4 itens. Cada item desse tem um mistério nele revelado. A cama tem um mistério, a mesa tem um mistério, a cadeira tem um mistério e o candeeiro tem um mistério. São 4 mistérios que Deus vai te entregar nesta manhã. Deus vai te entregar essa manhã. Agora, por que ela coloca uma cama? Por que ela coloca uma mesa? Por que ela coloca uma cadeira? E por que ela coloca o candeeiro? O primeiro item que fala é a cama. A cama nos representa lugar de
Descanso. É lugar que a gente dorme. O que a Bíblia está querendo nos revelar aqui? Que dentro do quarto de guerra, Deus vai te dar descanso. Porque no Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus vai te dar descanso, porque a sombra do Onipotente não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa. A sombra do Onipotente descansará. Acenda no seu lugar. Todas as vezes que um homem, que uma mulher enfrenta uma guerra, uma batalha espiritual, uma tempestade, um vale da sombra da morte, a primeira coisa que acontece é tirar a paz dessa pessoa, o descanso dessa pessoa. Ela não dorme mais, ela passa a noite em claro, ela passa tomando remédio tranquilizante para dormir, ela não tem descanso. Mas quando você entra para o quarto de guerra, Deus está falando: o seu descanso vai vir. Sabe por quê? Em Salmos 4:8 ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me faz descansar tranquilamente. Há descanso no seu quarto de guerra, há descanso na sua casa, há descanso no seu quarto de guerra. Veja só, o Salmo 91 é o salmo da batalha espiritual. Quando você está enfrentando uma guerra, uma batalha, uma peleja, um vale da sombra da morte, começa a orar em voz alta dentro da casa do Salmo 91. A nuvem de fumaça, ela acaba. A tempestade, ela acaba. Porque você está seguro. Porque você crê que Deus vai te dar descanso. E foi por isso que Deus disse: olha, no quarto de guerra eu vou dar descanso para os meus filhos. Quando Davi escreve o Salmo 4:8, ele estava enfrentando uma das maiores batalhas espirituais na vida dele. Jerusalém estava cercado pelo inimigo, e diante daquela situação, diante daquela cena, olha, Davi, ele vai para o quarto de guerra dele, e ele fala assim: ó, em paz me deito, e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me faz descansar tranquilamente. Deus está te dando descanso diante dessa luta, Deus está te dando descanso diante dessa batalha, Deus está te dando descanso diante desse vale da sombra da morte, diante dessa fornalha ardente, diante dessa cova dos leões. Deus está te dando descanso. Há descanso no quarto de guerra. Jesus estava no barco, no meio de uma tempestade, no meio de tempestade. Ali no barco se dividia dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos discípulos, que começaram a tremer, que começaram a chorar, que começaram a desesperar. Imagina o corpo deles igual uma vara verde assim, e eles: meu Deus do céu, nós vamos morrer, a tempestade vai nos engolir, meu Deus, eu não vejo saída. Esse grupo foi se levantado com os discípulos, mas em contrapartida tem o grupo que está do lado de Jesus, aquele que dorme, aquele que descansa no meio da tempestade. Deus vai te dar descanso no meio da tempestade. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo não, meu irmão. Deus está te dando descanso. Levanta dessas cadeiras, começa a glorificar. Cada palavra lançada é uma promessa para a sua vida. Talvez você não está enfrentando o vale da sombra da morte, mas quando ele chegar, você vai saber que Deus te garante descanso. Agora, por que a mulher sunamita, ela coloca uma mesa dentro do quarto de guerra? O que representa uma mesa? Você olha para uma mesa, você pensa em quê? Alimento também. Por que ela coloca uma mesa dentro do quarto de guerra? A mesa é o lugar que você senta e que você escreve o quê? Seus planos, seus projetos. Na mesa é o lugar que você escreve seus planos. Na mesa é o lugar que você se alimenta. Qual que é a revelação que Deus está nos dando aqui? Por que a mesa vai estar dentro do quarto de guerra? Porque você não vai parar de planejar.
você não vai parar de sonhar, você não vai parar de fazer seus projetos, você vai continuar sonhando, porque quando a guerra vem, o vale da sombra da morte vem, a muralha vem, quando a cova de leões vem, ela fala: para de fazer sonhos, para de planejar, mas Deus está mandando te dizer o seguinte: você vai continuar sonhando, você vai continuar planejando, porque o homem cabeça projeta coisas grandes, e o seu projeto te mantém de pé. Vai continuar sonhando sim, vai continuar. Quantos sonhos foram sepultados no meio de uma batalha espiritual? Quantos projetos foram enterrados por causa de uma batalha espiritual? Mas isso também tem muito a ver com o segundo significado da mesa, que é o alimento. O que a pessoa tem se alimentado no meio das suas guerras espirituais? Qual tem sido o seu alimento? É na hora da guerra, é na hora da peleja que eu tenho que alimentar da palavra de Deus. É na hora da peleja, é na hora da guerra que eu tenho que me alimentar de hinos de louvor, de pessoas que edificam. Eu tenho que alimentar daquilo que vem do céu. Então o que você tem alimentado na hora da sua guerra espiritual? Deus está mandando te dizer o seguinte: eu vou te dar o alimento que você precisa no quarto de guerra. Entra para o quarto de guerra, fecha a porta e fala ao Senhor dos Exércitos que Ele será o seu alimento. Ele será o seu alimento. Você vai continuar sonhando, você vai continuar projetando, e você vai continuar alimentando. Assenta. No Salmo 23, versículo 4, Davi fala sobre o vale da sombra da morte. Mas logo após, no versículo 5, ele fala de uma mesa farta. Ei, eu acho que a gente já pegou visão aí. Só senta na mesa farta quem vence o vale da sombra da morte. Você só vai sentar na mesa farta se você vencer esse vale da sombra da morte. Deus está levantando um exército de guerreiros, um exército de guerreiras que vão vencer o vale da sombra da morte. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Nós temos um terceiro item que virou um mistério aqui no quarto de guerra, que é a cadeira. Diga comigo, cadeira. O que a cadeira representa para você? A cadeira representa, no quarto de guerra, lugar de honra. Porque quem não tem cadeira, senta no chão. Quem não tem cadeira, senta em qualquer lugar. Eu quero te dizer que ninguém vai tomar o seu lugar, ninguém vai tomar a sua cadeira, ninguém vai tomar o seu lugar de honra, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Só vive o propósito quem suporta o processo. E o propósito de Deus para a sua vida é lugares altos. Aleluia. Foi o que Ele fez na vida de Jó. Ele restaura, ele restitui a Jó tudo aquilo que Jó tinha perdido. E a primeira filha de Jó tem como nome Gemima. Gemima significa lugares altos. Quem te olhar agora, vai ter que olhar para cima, porque você está vencendo o vale da sombra da morte. Você está vencendo a cova de leões. A peleja, a luta, a batalha, quando ela vem, ela tenta tirar sua honra, ela tenta te humilhar, ela tenta te colocar no chão. Mas eu quero te dizer, no quarto de guerra tem cadeira de honra. No quarto de guerra tem lugar de honra. Pelo amor de Deus, galerinha, fica de pé, se você estiver vivo. Meu Deus, tô até suando aqui. Meu Deus, joga fogo nesse altar. Aleluia, senta no seu lugar. Cama, mesa, cadeira e candeeiro. Toda a igreja. Meu Deus do céu. Aperta o cinto, que essa igreja vai virar aqui agora. Cheira labacide canta labacheira lamanaias. Deus já te deu descanso. Ei, Deus já te deu seus sonhos
continuando sendo concluídos. Deus já te deu o alimento que você precisa, Deus já te deu o lugar de honra, mas nada disso é tão importante quanto a presença dEle. Ei, a presença dEle é a presença dEle que me faz continuar caminhando na guerra. É a presença dEle que me faz continuar pelejando a peleja que é dEle. Assenta no seu lugar, por favor. Meu Deus, o candeeiro, ele tem quantas velas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vela representa um nome redentor de Deus. Aqui nós temos Jeová, aqui nós temos Jeová Jireh, aqui nós temos Jeová Shalom, aqui nós temos Jeová Rafa, aqui nós temos Jeová Tzidkenu, aqui nós temos Jeová Shammah, e aqui nós temos Jeová Nissi. O grande eu sou estará no seu quarto de guerra. Quem é o grande eu sou? É aquele que se manifesta conforme a sua necessidade. Se você precisa de um pastor, ele se manifesta como Jeová. Se você precisa de provisão, ele se manifesta como Jeová Jireh. Se você precisa de paz, ele se manifesta como Jeová Shalom. Se você precisa de cura, ele se manifesta como Jeová Rafa. Se você precisa de justiça, ele se manifesta como Jeová Tzidkenu. Se você precisa da presença dele, ele se manifesta como Jeová Shammah. Mas se você precisa da vitória, Jeová Nissi, aquele que não perde uma guerra, aquele que não perde uma batalha, ele está guerreando. Ele vai se manifestar conforme a sua necessidade. Você precisa dos melhores conselhos, do melhor caminho. Jeová Shammah está na sua vida. Você precisa de provisão na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Ele se manifesta como Jeová Jireh. Você precisa de paz dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Ele está se manifestando como Jeová Shalom. Você precisa de cura física, cura espiritual, cura emocional. Jeová Rafa. Você precisa de justiça de Deus. Tem uma causa na justiça, tem algo pendente, foi injustiçado. Jeová Tzidkenu, ele já está liberando essa causa, ele já está batendo o martelo. Ele é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, e ele já declarou a sua vitória. A presença de Deus está neste lugar. Jeová Shammah está neste lugar. Jeová Shammah está neste lugar. E somente aqueles que é sensível à tua presença começa a falar em línguas, começa a ser renovado. Receba, receba, receba. É vitória no quarto de guerra, é vitória no quarto de guerra. Jeová Nissi está aqui, Jeová Nissi está aqui. Receba, 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 receba. Levanta as mãos para o Pai. Levanta as mãos a sempre. Amém. Aleluia, aleluia.
Com profundas riquezas. Com as palmas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Só os vivos, vamos lá. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Receba a presença de Deus. Oh, aleluia. Glória forte. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Somente a igreja cantando. A Ele a Permaneça de pé. Irmãos, preste atenção. O que Deus está prometendo? Na hora da tragédia, na hora do sofrimento, na hora da guerra, na hora da provação, Jesus você está sofrendo, entra no teu quarto de guerra, você e Deus, e fala para Ele da sua guerra, da sua batalha. E Ele que ouve e vê em secreto, te dará a vitória. Agora olha bem, olha bem. Por que eu pedi à pastora Nina para pregar? Porque a oração mais forte da Bíblia foi feita por uma mulher no quarto de guerra. É isso? Ana transforma o altar do templo num quarto de guerra. E ali no quarto de guerra, ela não disse para Deus o tamanho do problema dela, ela disse para o problema dela o tamanho do Deus que ela servia. E eu respeito muito, os homens oram, mas as mulheres, elas são violentas na oração. São violentas na oração. Então, o que a cama representa, igual a Nina pregou? Que no meio da tragédia, no meio das lágrimas do sofrimento, ele vai te dar descanso, você vai até dormir. Ninguém vai dizer assim, como é que ele pode dormir e sentir paz diante do sofrimento que está enfrentando? Só Deus pode fazer isso. Depois ele diz assim, no meio da guerra, do sofrimento, Satanás quer que você não tenha sonhos mais, nem projetos. A mesa diz assim, no meio do sofrimento você vai continuar de pé, sonhando, produzindo. E na guerra, no sofrimento, o sofrimento tem o propósito de julgar você no chão, tirar você da sua cadeira de honra. Aí ele falou assim, no meio da sua guerra, você vai ser honrado. E o candelabro, o candelabro, tem 7 lâmpadas. Cada uma representa um dos 7 nomes redentores de Deus. Ou seja, por que aquela mulher colocou o candeeiro dentro do quarto de guerra de Eliseu? Ali representava que Deus estava ali, Jeová Raá, Jiré, Shalom, Rafá, Tistiqueno, Samá. Ou seja, Deus se manifestaria de acordo com a necessidade de Eliseu.
O grande eu sou estava dentro do quarto de guerra. Compreenderam? E agora nós vamos orar. Vamos orar vamos fazer 7 orações. Deus se manifestando como Jeová Raá, pastor dos pastores. Você não vai tomar decisões erradas. Nós vamos orar para Deus se manifestar na sua vida como Jeová Jiré, como Jeová Shalom, como Jeová Rafá, como Jeová Tsidkenu, como Jeová Samai, como Jeová Nissi. Amém? Feche os olhos. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando aleluia. O seu milagre está à porta. Mas quanto mais glória, mais aleluia você der, mais você vai provocar o seu milagre. Oh meu Deus e poderoso Pai, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neste momento a igreja começa a interceder por esses pedidos de milagres, esses pedidos dentro do quarto de guerra, e nós pedimos agora a manifestação de Jeová Samá neste quarto de guerra, meu Pai. Entra agora no quarto de guerra do teu filho, entra agora no quarto de guerra da sua filha, meu Pai, como Jeová Raá, o pastor dos pastores, e manifesta sobre ele, Senhor, as suas melhores decisões. Dê a ele os melhores caminhos, Senhor, Pai, que ele não venha errar, que ele não venha vacilar nos seus passos, meu Pai, porque ele garante, Senhor, que o pastor dos pastores está guiando ele nas suas decisões, nos seus relacionamentos, em todo o seu caminho, meu Pai. Jeová Raá, se manifesta agora no quarto de guerra do teu filho. Jeová Raá, se manifesta agora no quarto de guerra da tua filha, no poder e autoridade do nome de Jesus. Vai glorificando, igreja. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, meu Pai, é Jeová Jiré, o Deus provedor, aquele que unge as nossas mãos com o dom de adquirir riquezas, aquele que abençoa, provendo todas as nossas necessidades. Jeová Jiré, entra nos olhos deste homem e dessa mulher, para que ele possa dominar tudo aquilo que ele vê. Jeová Jiré, entra nos ouvidos deste homem e dessa mulher, para que ele possa ouvir as promessas de Deus, e ao ouvir as promessas de Deus, elas possam correr atrás deles ou os alcançar. Jeová Jiré, entra na boca deste homem e dessa mulher, para que ele possa profetizar as promessas, a vida abundante, todos os dias da sua vida. Jeová Jiré, entra nas mãos deste homem e dessa mulher, para que a partir de hoje, tudo que ele colocar as mãos possa prosperar, dar certo, ir para frente, no poder do nome de Jesus. Jeová Jiré, entra nos pés deste homem e dessa mulher, para que aonde ele colocar a planta dos pés, ele possa conquistar no poder do nome de Jesus. Manifeste, meu Pai, como Jeová Jiré na vida desse homem e dessa mulher, como provedor das necessidades dele, no nome de Jesus. Quem crê da glória. Vai dando grito de glória, vai dando grito de aleluia. Meu Deus e meu Pai, o templo dos anjos foi transformado nesta manhã no quarto de guerra. Meu Deus e meu Pai, por isso nós profetizamos: o Senhor é Jeová Shalom, o Deus da paz. Entra agora no quarto de guerra deste homem, dá glória, dá glória, no quarto de guerra desta mulher, e nós profetizamos, meu Pai, todo espírito diabólico que tem roubado a paz desta pessoa, a paz dos teus filhos, levando ela, Deus e meu Pai, a insônia, ao pesadelo. Quantas pessoas, elas não têm a paz de Jeová Shalom dentro delas, e elas entraram em depressão, elas entraram, meu Pai, num estado crítico, vivem aflitas. Mas agora Jeová Shalom entra agora no quarto de guerra, no quarto de guerra de cada um dos teus filhos, e que a tua paz, meu Pai,
ela possa entrar dentro desse homem, dentro dessa mulher, em o nome de Jesus. Está dando glória, glória, glória. Quem é salvo dá um grito de glória. Meu Deus e meu Pai, o templo dos anjos foi transformado nesta manhã num poderoso quarto de guerra. E dentro do quarto de guerra está Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Espírito de milagres, penetra agora no corpo de cada homem, de cada mulher. Quem é salvo da glória, pelo amor de Deus, dá um grito de glória. Espírito de milagres, penetra agora no corpo de cada homem, de cada mulher, e mata essa enfermidade, mata essa dor. Abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos surdos, abre a voz dos mudos, cola os ossos quebrados, levanta o paralítico, mata essa enfermidade na coluna, mata a diabetes, entra nesse órgão doente e mata a doença alojada no corpo dessa pessoa. Seque o tumor, seque esse câncer. Faça pelos seus filhos, ó Pai, o que a medicina não pode fazer, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de milagres, dê saúde para os seus filhos, no poder do nome de Jesus. Quem é salvo da glória? Oh meu Deus e eterno Pai, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Nesta manhã de domingo, meu Pai, o templo dos anjos foi verdadeiramente transformado em templo, meu Pai, em quarto de guerra desta pessoa, desta família. Teu nome é Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça. Oh Jeová Tsidkenu, desça nesta manhã no quarto de guerra deste homem, desta mulher, desta família, e venha fazer mesmo a tua justiça nesse quarto de guerra, porque os demônios têm se levantado com injustiça contra este pai, contra esta mãe, contra este filho. Mas agora, oh Jeová Tsidkenu, a tua presença está expulsando toda injustiça nesta casa, neste quarto de guerra, nesta família, porque o teu reino, ó Jeová Tsidkenu, é de equidade e justiça. Faça, Jeová Tsidkenu, a tua justiça, abençoando este quarto de guerra, que é um lugar de milagres, em nome de Jesus. Vai dando grito de glória, 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 meu Deus e meu Pai. Oh Jeová Shammah, entra agora neste quarto de guerra. Jeová Shammah, Deus presente, a fim, meu Pai, de aniquilar, de destruir, de arrancar toda opressão de Satanás, toda opressão maligna. Deus e meu Pai, Satanás tem entrado no meio do caminho dos seus filhos, mas nessa manhã o templo dos anjos foi transformado num poderoso quarto de guerra. Por isso, ó Jeová Shammah, Deus presente, sem a tua presença nós não vamos a lugar algum, sem a tua presença não chegamos a lugar nenhum. Isso, meu Pai, manifesta essa manhã nesse quarto de guerra, com a tua presença que nos fortalece, com a tua presença que nos dá vida, com a tua presença que nos renova, em o nome de Jesus. Coloca as tuas mãos no alto da sua cabeça, fecha os olhos. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é Jeová Nissi. O Senhor, meu Pai, é aquele que nos dá vitória diante dos nossos inimigos. O Senhor, meu Pai, é aquele que
nesta manhã de domingo, e nós determinamos que todo espírito diabólico, que é os inimigos das nossas almas, que tem se levantado para destruir, que tem se levantado para humilhar, para envergonhar cada um dos teus filhos, nós desafiamos agora estas legiões de demônios. Bate em retirada, porque Jeová Nissi, aquele que finca a bandeira no terreno do inimigo, está dando vitória. Esse homem está dando vitória, esta mulher, o Senhor meu Pai é aquele que está dando vitória no meio desta família. O Senhor está dando vitória sobre as enfermidades, o Senhor está nos dando vitória sobre a dívida, sobre os desempregos. O Senhor meu Pai está nos dando vitória sobre a feitiçaria, sobre a inveja, porque o Senhor é Jeová Nissi, aquele que finca a bandeira do terreno do inimigo. Levanta as suas mãos, chacoalha, meu irmão, as suas mãos, e vai dando grito de glória, vai dando grito de aleluia. Receba agora a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. Receba agora a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. Receba agora a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. Receba a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. Receba agora a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. 5, receba a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. 6, receba agora a presença dos 7 Espíritos de Deus em nome de Jesus. 7. A guerra começou e a igreja avança para vencer. Só os guerreiros de pé, viu? Quem não é guerreiro pode ficar sentado aí, ó, mexendo no celular. Principados, potestades, dominadores do mal, nada nos detém sobre o comando do nosso general. Assim, ó. Somos vencedores, os demônios reconhecem. Erguemos a bandeira, Jeová nos fortalece. Coragem, vamos juntos, temos armas pra lutar. Com o Senhor Jesus, o inferno não resistirá. Lá no alto pulo. Pisa na cabeça do diabo, brado de vitória quero ouvir. Declare que Jesus é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Pisa na cabeça do diabo, brado de vitória quero ouvir. Declare que Jesus é o Senhor. A guerra começou e a igreja avança para vencer. Somos soldados bem treinados, preparados para combater. Vamos na igreja. Principados, potestades, dominadores do mal. Forte. Nada nos detém sobre o comando do nosso general. Vai com o corpo, ó. Somos vencedores, os demônios reconhecem. Erguemos a bandeira, Jeová nos fortalece. Coragem, vamos juntos, temos armas pra lutar. Com o Senhor Jesus, o inferno não resistirá. Pisa na cabeça do diabo, Lá em cima. brado de vitória quero ouvir. Declarem que Jesus é o Senhor. Forte. Pisa na cabeça do diabo, brado de vitória quero ouvir. Declarem que Jesus é o Senhor. Amém. Ele é maravilhoso. Repete, vamos lá.